todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo muito especial. Primeiro porque vamos falar de um autor muito especial, que é o Luís Miguel Rocha, de quem eu já tenho vindo a falar um bocadinho aqui no canal. Mas eu decidi trazer-vos uma pessoa que é especialista na obra dele, que conhece muito bem a obra dele. E eu achei que fazia mais sentido fosse essa pessoa a falar. A ideia era fazer uma coisa assim mais dinâmica, no entanto, a outra pessoa tem mesmo bastantes coisas para vos dizer. A pessoa que eu trago aqui hoje para falar do Luís Miguel Rocha é o André de Oliveira, que também é escritor. Como ele explica tudo tão bem, eu não vou dizer absolutamente mais nada. Não sou mesmo precisa neste vídeo, portanto vou só dizer-vos que ele vai começar por falar de um livro que são na verdade dois, que são na verdade um. Bom, um pouco confusos, não se preocupem que ele vai explicar muito bem. No entanto, o primeiro livro do autor é Um País Encantado, que foi editado pela Planeta Editora e que depois voltou a ser editado, desta vez pela Mill Books, com o título A Virgem. No entanto, é exatamente o mesmo livro, mas o André depois explica um bocadinho melhor. Depois ele vai-vos falar no Último Papa, na Bala Santa, na Mentira Sagrada e na Filha do Papa, que são tudo livros que falam mais ou menos nos mesmos temas, como vocês vão perceber, e que faz algum sentido serem lidos nesta ordem, mas que, se não o quiserem fazer, podem lê-los separadamente à vontade, que vão compreender tudo na mesma. Portanto, eu despeço-me aqui, vou deixar então o André falar, que ele fala muito melhor do que eu, e nós vemos no próximo vídeo. Tchau e obrigada, André! Olá, eu chamo André de Oliveira, quero fazer hoje um vídeo de homenagem ao Luís Miguel Rocha, um autor de referência para mim, possivelmente o meu autor português preferido. Dia 26 de março de 2015 o Luís deixou-nos devido à doença prolongada e eu penso que está na altura de voltarmos a falar um pouquinho dele, que ele merece. Deixou-nos com 39 anos, com muito potencial, com muitos anos pela frente para continuar a escrever grandes obras. Ele era conhecido como sendo o vaticanista, não é? Português, abordava muito o Vaticano. Pronto, ele é um autor de referência para mim, comunicámos muito, de forma direta ou indireta ele ensinou-me e inspirou muito. Hoje em dia, quando me sento em frente ao computador, ele continua a ser uma daquelas pessoas que me vem à mente como referência, como inspiração, de certa forma. Pronto, como li toda a obra dele, decidi falar um pouquinho sobre isso. Cá está. Cá está. Tem livros de diferentes edições. Pronto, de forma muito resumida, para tentar levar isto para a frente. O Luís publicou em 2005 Um País Encantado, pela Planeta Editora, e eu tenho a versão A Virgem, que foi uma reedição do mesmo livro em 2009, pela Mill Books. Basicamente é um livro que traz o primeiro estilo de escrita do Luís. Ele começou com um estilo, depois entretanto foi crescendo, foi amadurecendo, seguindo outras estéticas. E então este aqui foi o livro que ele me enviou, 2 de outubro de 2014, com uma dedicatória. Então, para o meu colega escritor, André de Oliveira, esta Virgem, fazendo aqui uma alusão ao nome do livro, esta Virgem que um dia frequentará as mesmas prateleiras que eu. Abraço, Luís Miguel Rocha. Viana do Castelo, 2 de outubro de 2014. Epá, foi com muito carinho e muito gosto que eu recebi esta obra, A Virgem. Acho que é um livro mais difícil de encontrar, da parte dele, embora eu já o tenha encontrado mais ou menos escondido nas prateleiras da FNAC. Basicamente esta foi a primeira obra do Luís. Esta já é a reedição. Okay? É diferente, está ligeiramente alterado em relação a Um País Encantado, que ele tinha editado em 2005. E basicamente é um livro que aborda uma temática diferente dos restantes livros dele. Ele foi considerado o vaticanista português, abordou o Vaticano, o lado político da Igreja Católica, um dos grandes instrumentos de poder na nossa civilização, e este livro é diferente. Então basicamente a sinopse, a apresentação do livro é a seguinte: nada voltará a ser como antes. A Virgem dá-nos conta do Portugal moribundo no tempo do Estado Novo, mais precisamente na década de 30. Um país suspenso no tempo, deslumbrado com um estrangeiro pobre em recursos e ideias. Centrado numa família privilegiada, outras famílias se lhe juntam. Assistimos aos seus ódios, amores, perdas e cumplicidades num enredo em que o trágico e o absurdo se cruzam. Numa intriga cheia de humor, através do olhar lúcido do narrador, são desmascaradas situações gritantes de injustiça e de exploração em que o abuso do poder de alguns grupos privilegiados se passeia livremente por um país sonâmbulo e decadente com a cumplicidade silenciosa da Igreja. Onde é que eu já vi esta realidade? Estranho.
Pronto, este livro, na realidade, embora para mim tenha um valor muito importante, porque foi um livro enviado diretamente pelo Luís com uma dedicatória, na realidade é o livro que eu acho mais fraquinho dele, ok? Foi o primeiro, a escrita dele desenvolveu-se muito, ganhou outras formas, mas é uma curiosidade, é uma curiosidade. Para a primeira obra está aqui uma obra muito interessante, com história e cultura portuguesa, uma abordagem sardónica àquela época no nosso país. Passando ao segundo livro, o Luís, em 2006, lança então O Último Papa, que aqui está, uma edição mais pequenina, de 1117. O Último Papa foi o romance que o catapultou para o sucesso internacional, de forma quase imediata. Aliás, a história dele é muito interessante porque, resumindo, vocês podem encontrar vídeos sobre essa história e ele fala muito sobre isso no YouTube, por aí fora. Mesmo depois de ter publicado Um País Encantado, ninguém o queria publicar, ninguém não apanhava, não tinha solução, traduziu o livro para as primeiras 30 páginas, conseguiu vendê-las, conseguiu um acordo com um agente na Feira de Frankfurt, uma das maiores feiras literárias a nível mundial. Imediatamente a seguir conseguiu vender os direitos, ele acabou de escrever o livro, traduziram o livro na totalidade e ele tornou-se best-seller do New York Times em pouquíssimo tempo e o primeiro autor português a tornar-se best-seller, estar na lista dos principais e pronto, e antes de ser reconhecido e antes de lhe darem devido valor cá em Portugal, ele já era best-seller nos Estados Unidos. Pronto, eu digo isto com algum humor porque representa um bocadinho, às vezes, a realidade estranha que nós vivemos. Pronto, O Último Papa é possivelmente o terceiro ou quarto. É o meu, então, preferido, segundo, terceiro. É o meu quarto livro preferido dele, na realidade. A sinopse é basicamente isto. 1978, Cidade do Vaticano. A irmã Vincenza, assistente pessoal de João Paulo I, chega à antecâmara dos aposentos pontífices e descobre que Albino Luciani, representante de Deus na Terra, jaz morto na cama. Tinha sido eleito Papa há apenas 33 dias. E em 2000 anos de história, nunca nenhum Papa havia morrido sozinho. 2006, Londres. Sara Monteiro, uma jovem jornalista portuguesa, está de regresso a Londres depois de umas férias na terra natal. Ao chegar, encontra entre a correspondência um envelope que lhe chama a atenção. Lá dentro, uma lista com nomes de personalidades públicas e pessoas desconhecidas, entre eles o do seu pai. A lista tem mais de 25 anos e muitos dos nomeados já faleceram. Mas como cedo irá descobrir, aquela lista pode transformar-se num bilhete para a morte. Com a ajuda de um homem misterioso, inicia uma frenética corrida para escapar à morte. De Londres a Lisboa e a Nova Iorque, terá que levar a melhor sobre uma organização secreta que não olha a meios para deitar a mão à lista e impedir a divulgação de um segredo que o Vaticano esconde há quase 30 anos. Pare-se, pois desta vez a conspiração é baseada em factos verídicos e Portugal está envolvido. É um livro muito interessante, na minha perspectiva. Aborda o curioso caso de Albino Luciani, que terá sido assassinado dentro da própria cidade do Vaticano, 33 dias após a sua eleição como Papa. O 33, eu vou só lançar mais algumas achas para a fogueira, não vou revelar mais nenhum segredo, mas o 33 é um número muito simbólico em muitas escolas de pensamento filosófico e esotérico, metafísico, etc. Nomeadamente na maçonaria, aborda-se aqui a loja P2, uma das lojas mais poderosas ligadas à maçonaria, que teve uma influência brutal a nível político, etc. em Itália e por muitos outros pontos da Europa. E temos aqui um trabalho de ficção, mas baseado em factos verídicos, sensacional por parte do Luís. Depois temos o terceiro livro que o Luís lançou já em 2007, A Bala Santa. Eu também tenho aqui novamente a edição mais pequenina da 1117. Tem uma capa espetacular, eu não sei se dá para perceber bem. Uma capa muito interessante. É um livro muito, muito interessante. É o meu terceiro livro preferido dele. Basicamente, a sinopse passa-se a seguir. O atentado a João Paulo II. Que acontecimentos estiveram por detrás da tentativa de assassinato do Papa na Praça do Vaticano em 1981? Quem é e o que sabia verdadeiramente Ali Agca, o turco que disparou contra João Paulo II? Que forças ocultas gerem os destinos da Igreja Católica e conseguem nomear e destornar papas, ocultando impunemente as suas ações? Uma jornalista internacional, um ex-militar português, um muçulmano que vê a Virgem Maria, um padre muito pouco ortodoxo que trabalha diretamente sobre as ordens do Sumo Pontífice, vários agentes dos serviços secretos mais influentes do mundo e muitos outros personagens dos quatro cantos do globo envolvem-se numa busca pela verdade e descobrem que ela nem sempre é útil.
Pelo menos não foi para João Paulo II. Um livro que volta a ter como protagonistas a Sarah Monteiro, a tal jornalista portuguesa, que acaba por ser envolvida na trama, e o personagem principal, um agente dos serviços secretos do Vaticano, que é um personagem memorável. E esta é a Bala Santa. Terceiro livro do Luís. Depois temos aqui, na sequência, já vimos aqui a Virgem. Na sequência surge a Mentira Sagrada. Edição da Porta Editora. Não sei se conseguem ver. Uma capa muito interessante, com uma fotografia nas costas do Papa eleito. Este é o meu livro preferido do Luís. Este é o meu livro preferido do Luís. Reli-o agora há pouco tempo atrás. Acho que é um livro em que o Luís alcançou uma maturidade enquanto escritor, enquanto artista, contador de histórias. Fenomenal, na minha opinião. A sinopse é a seguinte. Será que Jesus foi mesmo crucificado? Terá tudo acontecido como a Bíblia descreve? Na noite da sua eleição para o trono de São Pedro, o Papa Bento XVI, como todos os seus antecessores, tem de ler um documento antigo que esconde o segredo mais bem guardado da história, a Mentira Sagrada. Em Londres, um evangelho misterioso na posse de um milionário israelita contém informações sobre esse segredo. Se cair nas mãos erradas, pode revelar ao mundo uma verdade chocante. Rafael, um agente do Vaticano, é enviado para investigar o evangelho e descobre algo que pode abalar não só a sua fé, mas também os pilares da Igreja Católica. Que segredos guardará o Papa e que verdade esconde o misterioso evangelho? Muito interessante. Foi um livro que me agarrou de início ao fim. É um thriller. Eu diria que isto é um thriller na sua melhor possibilidade. Aborda uma temática que para mim interessa-me imenso. Tem a ver com as fundações falaciosas da Igreja Católica. Ele escreve com uma classe, um glamour, uma qualidade literária que para mim é fantástica. Mas mantém um certo ritmo de thriller, de conspiração, espionagem e com uma temática muito política. E pronto, isso para mim é de louvar, é uma coisa que eu gosto muito nele. Próximo livro do Luís, o último a ser publicado por ele em vida, A Filha do Papa, foi publicado em 2014 pela Porta Editora. Esta é a capa, não sei se conseguem ver bem. A Filha do Papa com uma sinopse muito interessante também. Será o antissemitismo a verdadeira razão para o Papa Pio XII não ter sido beatificado? Quando Nicholas, um jovem padre, é raptado, ninguém imagina que esse acontecimento é apenas o início de uma grande conspiração que tem como objetivo acabar com um dos segredos mais bem guardados do Vaticano. A filha do Papa Pio XII. Rafael, um agente da Santa Sé, fiel à sua igreja e à sua fé, tem como missão descobrir quem se esconde por detrás de todos os crimes que se sucedem e evitar a todo o custo que algo aconteça à filha do Papa. Conseguirá Rafael ser uma vez mais bem sucedido? Ou desta vez a Igreja Católica não será poupada? Um grande presságio, um grande presságio para aquilo que possa estar por vir. Para além deste livro em específico, Luís tinha a capacidade, como estudioso profundo que era do Vaticano, do mundo mais obscuro e político da cidade sagrada e da religião católica, não é? Tinha o privilégio de aceder a muita informação e de certa forma prever muitas coisas que foram acontecendo, nomeadamente a resignação de Ratzinger, Papa Bento XVI, de certa forma abordada na Mentira Sagrada. E outras tantas coisas. Eu deixo ao critério de cada um ler e interpretar como quiserem, com os seus próprios filtros. E a Filha do Papa aborda outro grande tema que para mim é interessantíssimo, que tem a ver com o antissemitismo, as guerras entre as religiões, as influências políticas que cada uma delas tem e aquelas pessoas que nunca dão a cara, mas que estão por detrás da cortina a manipular os atores principais, não é? Aqui mais uma grande obra. É sem dúvida o meu segundo livro preferido do Luís. A primeira é Mentira Sagrada, não tenho dúvida, este é o segundo. O terceiro é Bala Santa, o quarto é O Último Papa, A Virgem é o quinto. Pronto, e para terminarmos este vídeo que já se está a alongar um pouquinho, já vamos em alguns minutos, eu vou falar-vos um pouquinho das curiosidades do Vaticano. Foi um livro publicado agora em fevereiro de 2016. Trabalho que compila de forma muito leve, simpática e acessível a todos. Um pouquinho, uma milésima parte eventualmente do trabalho de pesquisa que o Luís foi fazendo sobre o Vaticano. Ele nos últimos 2 anos, acho eu, foi publicando e partilhando na sua página de Facebook muitas destas curiosidades. Quem já o conhecia provavelmente vai relembrar-se de muitas das coisas que estão aqui neste livro, publicado pela Porta Editora. Muito interessante, eu já o li várias vezes e acho fascinante. É muito simples, não é
Não se apresentam aqui grandes teorias da conspiração, são factos conhecidos e documentos tornados públicos, informação pública, tornada pública, por isso não é nada de estrondoso, mas é interessante, é muito curioso. São as curiosidades do Vaticano, pronto, que se apresenta com uma sinopse muito simples. As mulheres que influenciaram os papas, o interior do Palácio Apostólico, o Papa implacável que transformou Roma, as forças de segurança do Vaticano, os papas assassinados, a história do conclave e outros temas que apaixonaram os leitores do autor, que mostrou o que está para lá dos altos muros do Vaticano. Acho que deviam procurar seriamente esta obra. Esta obra e as outras do Luís. Como disse no início deste vídeo, o Luís continua a ser uma grande influência para mim, ainda hoje. Quando me sento ao computador para escrever, quando pego num livro dele para reler e, de certa forma, me perder nas histórias que aquele homem conseguiu criar, com a consistência que conseguiu criar. E para aprender também, não é? Porque, para além dos factos históricos, a forma dele escrever ajuda a aprender muita coisa. Pronto, foi isto. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. E vamos falando. Qualquer coisa, podemos criar a possibilidade de se escrever perguntas e eu e a Roberta vamos respondendo, se pudermos e se soubermos. E pronto, muito obrigado por terem visto este vídeo. E até ao próximo.